Mais uma quarta-feira chegou e estamos aqui juntos para estudar a Palavra de Deus no meio da semana ali, exatamente no meio da semana, para que a gente pegue mais energia, mais força física e também espiritual. Agora, por que eu digo força espiritual? Porque não basta também só estudar a Bíblia sem Deus falar com você através desse livro sagrado. Eu vou ser muito honesto e transparente. Eu respeito a crença e a descrença de todos. E estou muito feliz também de estar levando a Bíblia até você, até a sua casa, até o seu coração. Agora, se a palavra de Deus não entrar junto com o Espírito de Deus na sua vida, aí eu confesso que toda essa minha alegria virará frustração, porque esta é a diferença entre teologia e teodiceia, ou teologismo. Quando a gente apresenta só informações sobre Deus, mas o próprio Deus não aparece em meio àquele conhecimento, não houve um encontro real consagrado. Mas eu espero que todos nós, todos esses alunos aí, milhares de alunos que nós já somos, né? Somos mais de 2.700 alunos, que todos nós tenhamos dia após dia um encontro não apenas com a palavra de Deus, mas com o Deus da palavra. Tá certo? Vamos orar a esse Deus maravilhoso, então, pedindo para que Ele abençoe mais um estudo hoje? Então vamos lá. Feche os seus olhos comigo e incline sua fronte. Obrigado, meu Pai, pelo estudo da Bíblia. Obrigado pelo conhecimento que nós estamos podendo ter da palavra revelada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o privilégio de estar agora falando para tanta gente que eu nem conheço pessoalmente, mas que estão recebendo informações precisas e preciosas a respeito desse sagrado livro. Dá-nos humildade, unção do Teu Espírito e guarda-nos para o Teu reino. Eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Eu quero pegar só um pedacinho da aula anterior da destruição de Sodoma, para a gente entrar hoje no encontro de Abrão com Melquisedeque. Mas para fechar esse assunto de Sodoma, tem duas coisas aqui, duas ou três coisas que eu acho que seria interessante comentar sobre Sodoma. Primeiro que quando Ló recebe os dois anjos na casa dele, e na verdade eram três originalmente, Abrão recebe os três forasteiros. O terceiro deles tem todo o indício de ser o próprio Deus, que apareceu ali de uma forma angélica para Abraão. Você pode assustar com isso, mas você nota que o modo como ele fica para trás e conversa com Abrão, ele conversa como se fosse Deus, né? O Senhor diz a Abrão, olha, Abrão, eu vou destruir a cidade. E Abrão fala assim, Senhor, mas se tiver dois lá, o Senhor não poupará. Ele ficou conversando com esse terceiro misterioso ser que estava ali. Está no capítulo 19 de Gênesis, viu? Para você acompanhar. Os dois anjos chegaram a Sodoma. Lá estava sentado junto ao portão Ló. Então Ló estava sentado ao portão. O que significa isso? Muitas cidades tinham, às vezes, uma porta e ela ficava, às vezes, assim, uma de frente para a outra. Às vezes ela ficava assim, ó. Percebeu? Uma porta, você entrava por aqui, você fazia um L para entrar na porta. A gente vê isso tanto no período do bronze como no período do ferro. Nós voltaremos a esse assunto quando eu entrar lá na época dos juízes, os dignatários da cidade, às vezes até o rei também o povo. Ali também ficavam os oficiais da alfândega. Tem vários exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, o cara resolver juridicamente o casamento dele com Ruth, Boaz vai até a porta. E lá na porta da cidade ele se assenta com os anciãos, tira as sandálias, aquela coisa toda para julgar. Então, era na porta para quem entrava e saía de uma cidade e também os julgamentos. O fato é que os anjos vão até a noite ali na praça. Aliás, chama minha atenção que quando Abraão, os anjos, para comerem com eles, aceitaram prontamente. Ló, eles no primeiro momento não aceitam a hospedagem que Ló, cercam a casa de Ló para violentar sexualmente os homens. Ló fala, não façam isso, eu tenho duas moças de que Ló oferecesse as próprias filhas dele para que aqueles homens abusassem delas. Por que ele tomou essa atitude? Bom, nós temos algumas leituras que nós podemos fazer disso. Uma delas é o seguinte, o contraste entre o comportamento de Ló e a premissa do Oriente Médio, que um homem, e ele ali entrega dois membros da sua família, as duas moças, faria uma coisa dessa. Talvez Ló, marcado ali pela pressão, estivesse em angústia. Por quê? Ló talvez estava passando dificuldades em Sodoma, embora tivesse conseguido um cargo elevado ali. Por que eu deduzo isso? Vamos por etapas. Em primeiro lugar,
O fato de ir à porta da cidade é porque ele estava entre os dignatários. Ou talvez criaram a possibilidade também que Ló estava ali à espera, que ele estivesse ali precisando de uma ação judicial a seu favor que não tinha. O fato de que ele estava morando dentro da cidade mostra que ele tinha sido aceito, porque normalmente pastores como Ló, como Abrão, eles ficavam fora das cidades, eles armavam a tenda do lado de fora da cidade, como se a cidade fosse aqui a minha Bíblia, os muros da cidade, eles armavam a tenda fora, mas Ló já estava morando dentro. E tanto que quando pesadas e para os genros, e ninguém quer ir com ele. Então quer dizer que está dentro da cidade. Mas esse prestígio social, que talvez justifique ali, por exemplo, quando ele começa a implorar o povo para não fazer aquela maldade com os forasteiros, eles respondem para Ló o seguinte, eu vou ler Gênesis capítulo 19, versículo 9. Eles, porém, disseram, saia daí, Ló. E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Então, veja bem, e eles ameaçam, vamos fazer com você pior do que com eles. Então, assim, você mal chegou aqui, já está querendo ser juiz com tudo. Essa frase me indica que Ló conseguiu, por alguma razão que a Bíblia não historiou, não registrou, ele conseguiu alguma ascensão dentro de Sodoma, mas não sem oposição, porque ele era estrangeiro, era pastor de ovelhas. Então ele estava um camarada dividido, ele já ficou entusiasmado com as campinas do Jordão desde lá de trás, demonstrando que Ló era uma pessoa ambiciosa, que queria o melhor. Ele fez uma coisa que não era de bom tom pela cultura nômade do Antigo Oriente Médio. Ele abandonou o clã dele para morar dentro da cidade. Você pode dizer, Rodrigo, você está inferindo, a Bíblia não fala que ele abandonou. O comportamento dele demanda isso. Porque ou o clã todo viria para dentro, ou ele não viria. Porque não tem como você deixar o clã com os pastores lá e você morar numa cidade. Só se você abdicar do seu comportamento, da sua função de pastor-chefe, de guia, de patriarca daquele grupo ali. Então, Ló era um camarada que ele duelava entre a bondade que ainda estava no coração dele com a maldade que o assediava. Sabe aqueles desenhos animados antigos que ficam um anjinho de Deus e um anjinho do diabo aqui tentando a pessoa? É esse quadro que eu tenho de Ló, um sujeito que ele ficava gravitando entre dois mundos. Ele, por um lado, tinha algo da fé de Abraão, mas, por outro lado, ele tinha o apelo do mundanismo de Sodoma. Aliás, como acontece com muitos membros de igreja, com muitos cristãos, lamentavelmente, são pessoas que têm um pé dentro da igreja e um pé fora. Então, ele fica lutando ali. O Espírito Santo também fica lutando com ele. E naquele desespero, o que acontece? Ele, com certeza, reconheceu naqueles dois cavaleiros que chegaram ali a ideia que pudessem ser dois dignatários, dois representantes de algum rei, ou quem sabe, próprio rei de alguma cidade-estado. Se você depois olhar com calma na Bíblia, o que aconteceu imediatamente antes disso? Imediatamente antes disso, você teve o problema do ataque que Sodoma recebeu daqueles reis que vieram lá da região da Mesopotâmia. Lembra que eu falei com você a guerra dos 4 reis contra 5? Lembra? Está no capítulo 14. Então, Sodoma foi invadida por essa confederação de reis que vieram lá, junto com Quedorlaomer e Arioque, que era rei de Eleazar, Quedorlaomer era rei de Elão, Tidal era rei de Goim. Todos esses vieram, e Anfarel, que era o rei de Sinar. Todos esses 4 reis fizeram um conglomerado e vieram atacar Sodoma. Tudo indica que eles atacaram Sodoma por causa de problemas de impostos. E quando eles atacaram Sodoma e levaram na marra muitos espólios de guerra, levaram Ló preso para ser escravo, ser vendido como escravo. Levaram Ló até o norte da cidade de Leshem, que no futuro se chamaria Dan. Nós já comentamos isso. Abraão pega 318 homens da sua casa ali, os melhores que ele tinha, se junta, olha que interessante, Abraão se junta com Sodoma, Gomorra e outras cidades e vão no encalço desses reis para resgatar Ló. E quando eles conseguem colocar em debandada esses 4 reis, Abraão fala, eu não quero nada do espólio, não, só quero meu sobrinho de volta. Não quero nada de vocês, a pilhagem é de vocês.
Só que Ló deve ter ficado muito traumatizado com tudo que aconteceu. E a cabeça de Ló pode ter pensado assim, aqueles 4 reis saíram derrotados. Mas você sabe, quando você aponta a arma para o sujeito e não aperta o gatilho, ele pode voltar para poder vingar, diz o ditado. Quem garante que aqueles reis não poderiam voltar agora com um exército muito maior para vingar a derrota sofrida quando Sodoma, Abrão e outros confederados foram até o norte para recuperar o que haviam perdido? Quem garante que esses reis agora não vão voltar com ação redobrada? Esses 2 forasteiros que estão aí podem ser 2 espiões desses reis. Lembra o caso futuro aqui de Raabe, que ela percebeu os 2 espiões israelitas, hebreus, e ela pediu aqueles 2 espiões para ficar na casa dela e os protegeu? Lembra o que Raabe falou? Olha, eu sei que vocês adoram um Deus muito poderoso, eu só peço uma coisa, quando vocês vierem destruir a cidade, poupe a minha casa e a minha família. Raabe foi esperta ali. Ela percebeu que aqueles homens iam voltar com um exército, que eles estavam apenas checando a cidade e certamente a cidade de Jericó não sobreviveria. Então ela, já pensando lá na frente, guardou aqueles 2 homens na casa dela, porque ela calculou, entre o risco de ser descoberta aqui em Jericó e ter minha família toda massacrada quando eles atacarem a cidade, eu prefiro, o risco menor é guardá-los aqui. Aí eles ficam devendo um favor para mim, um código de honra, eles vão poupar minha família. Como de fato depois aconteceu, Raabe acabou fazendo parte do povo hebreu. Ló, de certa forma, pensou a mesma coisa. E se são 2 emissários, 2 espiões aí que vieram checar a cidade? Porque eles estavam na praça ali, muito estranho o comportamento deles. Ló falou, olha, venham para minha casa. E naquela hora de desespero, quando os homens estavam cercando a casa, o que Ló deve ter pensado é o seguinte, não, vem cá, se eu deixo esses homens entrarem e fazerem mal a esses 2 forasteiros aqui, aí que a ira do rei vai ficar mais brava ainda, quando eles voltarem e relatarem que eu não os defendi. E se o rei souber que os 2 espiões dele foram mortos na minha casa, isso vai ficar pior ainda. Então, no desespero ali, tomado sob a pressão, falou, não, eu tenho 2 filhas aqui, pega as meninas. Não foi um ato correto, mas você sabe, às vezes na pressão ali, no desespero, você acaba tomando atitudes que você, com sangue frio, não tomaria. Foi uma atitude de desespero. Bom, você sabe o resto da história. Eles saem da cidade às pressas, começam a subir a montanha, só que quando eles vão subindo, porque Ló falou assim, eu não vou chegar no topo e o fogo vai se abater, então eu estou morrendo de medo, deixa eu ficar numa cidade próxima aqui. O anjo falou, tá bom, pode ir para aquela cidade ali. Quando eles estavam indo ao sopé da montanha para aquela cidade, o que acontece? O fogo cai e consome a cidade. A mulher de Ló, diz a Bíblia, ela se volta e, ao se voltar, ela acaba se tornando uma estátua de sal. Diz aqui, olha, os anjos falam justamente para eles, corram, nem olhem para trás, tá bom? Nem olhem para trás. Aí o verso 26, capítulo 19, verso 26 diz, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Muita gente pensa que ela só olhou assim e se paralisou, né? E Deus a puniu porque ela olhou para trás. Eu não acredito que seja isso, porque Abrão, de longe, conseguia ver a cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruída. E Abrão não virou estátua de sal? Abrão não virou estátua de sal? Então, por que a mulher de Ló virou? Eu deduzo que, como Sodoma e Gomorra estavam recebendo fogo e enxofre vindo do céu, uma ação semelhante ao de um vulcão, mesmo que nós não encontremos vulcão na região, mas note que eu falei na aula passada, não encontramos vulcão, mas encontramos a ação vulcânica nas camadas ali de destruição. Foi o fogo de Deus, evidentemente, na minha opinião. Ela deve ter voltado correndo. Ela não simplesmente parou e olhou, como alguns filmes mostram, olhou e já congelou. Não, ela deve ter voltado correndo. Por que ela voltou correndo? Bom, eu tenho 1000 explicações aqui, uma joia que ficou para trás, um dinheiro. Na verdade, quando a gente nota a destruição de algumas cidades, que corpos são encontrados, muitos são encontrados justamente segurando dinheiro. Um exemplo clássico que eu pego disso, sabe o que é? Pompeia e Herculano. Você já deve ter ouvido falar das 2 cidades, se não, dá uma googada depois aí, você procura o nome Pompeia e Herculano Destruição.
No ano 79 depois de Cristo, as cidades de Pompeia e Herculano, que eram 2 balneários ali, foram destruídas pelo vulcão Vesúvio. O Vesúvio entrou em erupção e, na verdade, nem foi tanto a lava vulcânica que destruiu a cidade, mas a fumaça com toda a cinza vulcânica que veio incandescente. E a cinza veio e cobriu toda a cidade e os corpos acabaram assim petrificando, porque eles ficaram ali com aquela crosta de magma basáltico, porque a cinza vinha, mas era incandescente, é como se fosse rocha derretida em forma de fumaça. Imagina só, grudou como um cimento na pele e congelou a pessoa. Depois eles colocaram um pouco de gesso dentro e você tem os corpos até hoje preservados lá no Museu Aberto de Pompeia e Herculano. E muitos desses corpos são pessoas que voltaram para pegar dinheiro. Nós temos várias evidências disso. Então, Jesus até falou no Novo Testamento uma expressão idiomática: aquele que põe comigo a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. O que é olhar para trás? É uma expressão idiomática que significa voltar, dar meia volta. Então, provavelmente, a mulher de Ló, não, eu tenho coisas para trás, eu não posso deixar para trás. Ela voltou o caminho contrário ao que eles estavam indo e, ao voltar, talvez tropeçou, caiu e, imediatamente, aquela cinza incandescente, similar ao que aconteceu em Pompeia e Herculano, acabou pegando o corpo dela e ela petrificou, virando uma estátua de sal. Aliás, a região toda é repleta de sal, de enxofre, esses elementos químicos estão todos ali na região do Mar Morto. Triste história, não é mesmo? Bom, vamos agora pular dessa visão macabra de Sodoma e Gomorra e vamos falar de uma coisa mais interessante. Vamos falar do encontro de Abraão com Melquisedeque. Eu acho que isso aqui é uma parte que me chama muita atenção, é muito bonita. É uma parte da aula que eu já estava até ansioso para passar para você. A gente volta agora, tá? Esse encontro de Abraão com Melquisedeque foi antes da destruição de Sodoma. Na aula passada eu falei, olha, a destruição de Sodoma está no capítulo 18, mas eu vou antecipar a explicação disso por questão didática. Depois nós voltaremos a falar de Abraão. Depois que Abraão libertou Ló da mão daqueles reis que haviam sequestrado Ló e outros bens de guerra ali, Abraão foi encontrar-se com Melquisedeque. Eu quero ler o texto com você. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 14, versículos 17 em diante, tá bom? Gênesis 14, 17 em diante. Lembra aquela dica que eu falei com vocês, gente? É sempre bom você usar um marca-texto, uma anotação, alguma coisa assim. Isso vai facilitar. Toda vez que você pegar a sua Bíblia, você vai lembrar. A mente vai te ajudar a lembrar. São mecanismos de, como é que eu diria assim, de atalho mental, porque se eu pego o texto liso, corrido, a minha mente não pega. Mas se naquele texto corrido eu fiz um círculo, anotei uma palavra do lado, qualquer coisa, a minha sinapse já reconhece aquilo como sendo meu e ela já identifica automaticamente. Por isso que um livro bem marcado é um livro memorizado. Bom, Gênesis capítulo 14, versos 17 em diante diz assim, vamos ler parte por parte. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o Vale do Rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Depois, de novo, tem o rei de Sodoma tentando fazer um acordo com Abrão. Abrão falou, não, fique com você, eu não quero que você fale que enriqueceu Abrão, não. É interessante que a Bíblia coloca entre o encontro de Abrão com o rei de Sodoma, esse encontro dele com o rei de Salém, chamado Melquisedeque. É a única vez que Melquisedeque é citado aqui. Depois disso, Melquisedeque é citado já de uma forma mais poética ou teológica, quando é falado do sacerdócio de Melquisedeque. O livro de Hebreus vai explorar muito isso, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Alguns até pensaram que Melquisedeque podia ser o próprio Jesus, porque lá em Hebreus fala Melquisedeque, sem genealogia, sem geração. E Jesus é sem geração, sem genealogia, mas o sentido não é esse.
quando a Bíblia fala que Melquisedeque era um homem sem genealogia, sem geração, é porque ele não era da tribo de Levi. Só isso. Veja, nessa época que Melquisedeque existiu, Levi não tinha nem nascido. Lembra? Levi é filho de Jacó. Nesse episódio aqui, Jacó não tinha nascido. O pai de Jacó, Isaac, também não tinha nascido. Então, nesse momento aqui, não havia nenhuma das tribos de Israel. Só havia Abraão com seu clã. E a Bíblia mostra, e o Novo Testamento vai lançar mão disso, especialmente o autor de Hebreus, que Melquisedeque já era um sacerdócio verdadeiro de Deus. Tanto era sacerdócio que Abraão pegou o dízimo e deu para ele. E o dízimo se dá para a tribo dos sacerdotes. Então, o que a palavra de Deus está me mostrando aqui? Que o sacerdócio levítico instituído em Arão antecedia Arão, pelo menos, no seu ato. Deus tinha sacerdotes verdadeiros dele. Agora, é claro que a Bíblia, similar à arqueologia do Antigo Oriente Próximo, ela traz informações, às vezes, assim, fragmentadas. Ela não traz detalhes de Melquisedeque, se houve outros encontros. Com certeza, havia em Canaã outros reis piedosos que amavam a Deus. Provavelmente, o Manre, dos carvalhais de Manre, o dono da propriedade, talvez era um homem temente ao Senhor, o Melquisedeque era. Então, nós não temos todos os detalhes. É lógico, eu entendo a sua cabeça inquisidora, porque a minha também fica inquirindo, meu pai, eu queria saber mais detalhes, o que eu posso saber mais de Melquisedeque e tudo, mas a gente tem que se contentar com aquilo que o Espírito Santo nos permitiu descobrir e o que a gente consegue levantar por evidências arqueológicas que me permitem criar um quadro ainda que hipotético. Hipotético, porém não ilusório, porque existe uma diferença entre a hipótese de trabalho e a especulação. A especulação é gratuita, você entendeu? Você fala assim, Melquisedeque provavelmente veio da África e foi para lá. Não tem evidência nenhuma disso. Melquisedeque veio das Américas. Não tem nada disso. Melquisedeque era um chinês. Não tem nada que diz isso. Então, se eu fizer qualquer afirmação assim, eu estou sendo especulativo, não estou levantando uma hipótese razoável. Agora, quando eu pego os detalhes da Bíblia, da época, outros textos, eu posso levantar uma hipótese razoável. Qual seria essa? Seria que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, era rei de Salém e Abrão reconheceu isso e devolveu o dízimo para ele. Note que a prática do dízimo já existia. Quando ela começou? Não sei. Mas que ela existia, existia, porque o próprio autor de Gênesis, que para mim é Moisés, ele fala assim, Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Não mostra nenhuma... como se diria assim, nenhuma surpresa de Abraão, nenhum questionamento dele. O que é isso? Tem que devolver? Nenhuma ordem de Deus deu o dízimo a Melquisedeque. Ele chegou e fez. Parece uma coisa tão natural como falar assim, o Rodrigo passou lá no Detran e pagou o IPVA do carro. Pronto. Pegou o IPVA do carro e pagou o IPVA do carro. É uma coisa normal. Não se espera outro comportamento. Então, o dízimo já existia antes dos judeus. Então, muita gente que fala que o dízimo é uma prática que começou com os judeus e terminou com eles, não é bem verdade, porque Abraão já estava devolvendo o dízimo aqui. Mas tudo bem, isso seria assunto para uma outra ocasião. Agora, Melquisedeque era o rei de Salém. Aqui diz no verso 18, e Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque pode ser rei de justiça, ou rei justo, é o sentido da palavra em hebraico. Tzadká é justiça, tzadik, justo, e rei, melech, é rei, então melech tzadiká, melech tzadik, o Melquisedeque, que a gente é portuguesa, o rei justo. E ele era rei de Salém. Quando fala que ele não tinha genealogia, não é porque ele era Jesus aqui pré-encarnado, não, gente. Eu falei, sem genealogia é porque ele não vinha da tribo de Levi e era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora eu vou mostrar para você uma reconstrução arqueológica da cidade de Salém, que no futuro virará a cidade de Jerusalém, tá bom? Então eu vou aqui para o quadro. Olha aqui as montanhas, justamente do que no futuro seria a cidade de Jerusalém. Isso aqui é uma computação gráfica, evidentemente. Você tem todo o desenho geológico, geográfico da região, sem a cidade de Jerusalém.
Então, o que nós fizemos nesse desenho aqui é como se a gente voltasse no tempo, tirasse Jerusalém. E o que eu tenho aqui? Bom, esta parte aqui que você tem é o morro. Aqui tem um morro. Esse aqui é o Ofel, tá certo? O Ofel. Aqui em cima você tem o Monte Sião, também chamado de Monte Moriá. O Moriá seria a parte mais alta do topo aqui. Hoje, muita gente coloca o Monte Sião do lado de cá. Quando você vai a Jerusalém hoje, o pessoal vai mostrar o Monte Sião do lado de cá. Mas, biblicamente falando, o Monte Sião seria esta parte aqui, ó. O Monte Sião seria essa parte aqui, todinha. E eu posso dividir aqui, pelo menos, em 2 setores. O Ofel, que é a parte mais baixa, e o Moriá, que é a parte mais alta. E o conjunto, a gente pode chamar de Monte Sião. Embora, como eu falei, hoje o pessoal desloca o Monte Sião para o lado de cá. Não sei se dá para vocês perceberem, mas tem 3 montes aqui, olha. Uma montanha aqui, tá bem? Outra montanha aqui e outra montanha aqui. Aqui eu tenho uma outra montanha. Qual é essa montanha que fica do lado de cá? Monte das Oliveiras. Então, aqui está o Monte das Oliveiras. E onde está essa seta azul é o Vale do Cedron. Então, aqui tem o Vale do Cedron. Bati aqui, desculpa. Tem o Vale do Cedron aqui, Monte das Oliveiras, o Ofel, o Moriá. E aqui tem um outro monte que hoje também é chamado Monte Sião. Mas, a rigor, Monte Sião seria justamente essa parte aqui que vai pegar toda a região do templo. Do lado de cá, tem um outro vale, que é o Vale do Rinon, ou Vale do Guiena, o Vale do Inferno, o Geena, que alguns falam. Então, aqui seria o local onde Jerusalém seria construída. Quando Abrão chegou ali, o que havia nesse local? É interessante que aqui na parte mais abaixo, um arqueólogo, amigo meu, Dr. Eli Shukron, fez uma descoberta muito interessante. Ele descobriu essas salas aqui, cortadas na madeira. Essas salas são do período do Bronze Antigo, são da época de Abraão. E nessa sala, eles cavando, foi uma coisa fenomenal. No passado, isso aqui estava a céu aberto, mas com todo o desmoronamento, reconstrução e tudo mais, isso aqui está tudo coberto hoje. Tá vendo as pedras aqui, olha? Então, eles foram tirando as pedras, escavando no sopé da montanha. E quando escavaram, descobriram essa sala aqui. São vários cômodos. Aqui você tem um buraco, e tudo indica que aqui era um lugar de sacrifício. Você tem uma canaleta aqui, inclusive, para escoar água, para escoar sangue. Do outro lado, no outro cômodo, eles encontraram esses desenhos no chão, que por muito tempo foram um mistério, ainda continuam sendo. Uma certeza absoluta do que eles seriam, nós não teremos, mas muitos pensam que esse lugar no chão aqui seria onde se amarravam animais para o sacrifício. E aqui você colocava um pequeno poste, amarrava os animais e aqui eles eram sacrificados. Então, aqui no sopé de Jerusalém, muito antes da construção da cidade, havia um local de sacrifícios. Eram 3 cômodos. Num cômodo, ele descobriu que, além do local de sacrifício, você tinha também um lugar para fazer prensa de azeitonas. Ou seja, ali ele pegava a azeitona e fazia o azeite. E o azeite faz parte do sacrifício. Durante o rito do sacrifício, você tem um derramamento de azeite. Além daquilo ali, você tinha algum lugar para preparar uma vinha, um pequeno lagar. Além da vinha, você tinha também um lugar para preparar o pão. Você tinha um outro lugar que tinha um sacrifício. E você tinha um outro lugar que tinha um altar. E o que chamou a atenção nesse lugar do altar é que em cima do altar tinha uma pedra fixada ali. Não foi uma pedra que caiu de cima, não. A pedra estava colocada sobre o altar de maneira permanente desde milênios e milênios atrás. Pelo menos 3.500, 4 milênios no passado. Era esta pedra aqui, olha. Eu vou mostrar uma outra foto dela para vocês. Olha aqui, olha. O altar, aqui você tem um altar de pedras e em cima do altar uma pedra bem colocada. Essa pedra é chamada em hebraico de Macebá. A Macebá, ela é uma pedra que funciona como uma coluna. Uma coluna. Você se lembra que Jacó, quando estava em Betel,
ele pegou uma pedra e serviu de travesseiro para ele dormir. Quando ele acordou no outro dia, que ele teve um sonho enviado por Deus, Jacó pegou aquela pedra, edificou uma coluna e colocou aquela pedra na coluna. Ou seja, fez da pedra uma coluna, indicando que aquele era um lugar sagrado. Desde os tempos bíblicos, os judeus sempre demarcam um lugar importante, especialmente um lugar sagrado, com pedras. Por que eles fazem isso? É porque a pedra, sempre na tradição bíblica mais antiga, foi um símbolo de eternidade. Tanto é que em tempos talvez não tão remotos assim, quando um jovem beduíno do Oriente Médio estava apaixonado por uma moça, ele não dava flores como hoje alguém daria para uma moça por quem ele está encantado. Ele não daria flores. Por que ele não daria flores? Ela ia ficar decepcionada. Porque se a flor é símbolo do que ele sente por ela, o que acontece com a flor no dia seguinte? Murcha. Então, quer dizer que o que ele sente também vai acabar. Então, para a moça, seria mais importante que ele selasse o compromisso com ela com uma pedra. Aliás, não precisa ir muito longe. Não sei quantos de vocês que já assistiram algum funeral judaico ou algum grupo de judeus que vão ao cemitério ali para honrar os seus mortos, ou que assistiram aquele filme A Lista de Schindler, na última cena. Você tem justamente o que eu vou descrever para você. Judeus chegando e colocando pedras em cima do túmulo do Schindler, do Oskar Schindler. Por que eles colocam pedras? Em qualquer cemitério judeu é comum você ver em cima das lápides muitas pedrinhas colocadas ali. É uma forma de honrar o morto, simbolizando o sentimento dele com uma pedra. Porque a flor pode murchar no dia seguinte, mas a pedra jamais. Lembra, até a Bíblia fala assim, cai a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Por que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra? Para significar que são mandamentos eternos de Deus. E assim por diante. Então Jacó, por essa razão, acabou erigindo uma pedra como símbolo do seu altar. O doutor Eli Shukron até suspeita que talvez esse episódio possa ter acontecido aqui, embora muitos questionam isso, porque Betel está longe de Jerusalém. Aí seria forçar um pouco o texto, colocar Betel aqui e transformar essa pedra sobre o altar como sendo a mesma pedra do episódio de Jacó que ainda vamos estudar. Seja como for, a prática de colocar uma pedra em cima de um altar para demarcar alguma coisa, ela era encontradiça em vários povos do Oriente Médio, não só entre os judeus. Nós temos também povos pagãos que erigiram pedras ali para adorar. Eu vou mostrar isso para vocês quando a gente falar de Jacó. O fato é que aquela pedra estava aqui. Então, se eu olhar aquela escavação de Eli Shukron, o que eu tenho aqui? Olha, o azeite a prensa de azeite que eu falei com vocês, ficava aqui, mas a gente sabe que é uma prensa de azeite. Esse buraco na parede denuncia. Aqui você colocava um pedaço de pau e aqui no chão, isso aqui é o chão, aqui é a parede, você colocava o local onde a azeitona seria esmagada. Então, imagina que a parede está aqui, e onde está o meu braço seria um pedaço de madeira. Então, você coloca vários pesos na madeira, a madeira aperta, ela cai e aperta, e ao apertar, ela esmaga as azeitonas que estão no chão e o azeite começa a escorrer. Do lado de cá, você tem aquela canaleta para os líquidos que eu falei que você podiam escorrer, tá bom? Uma outra plataforma que está aqui. Nesse outro cômodo, você tem o altar, com a pedra bem colocada e um cômodo específico para oferecer ali. Sobre esse altar aqui, você poderia oferecer um incenso ou mesmo a carne do animal sacrificado. E do lado de cá, você tinha justamente o lugar para a prensa dos grãos, onde se fazia o pão. E aqui você tinha o local onde eles amarravam os animais. E aqui você tinha um pequeno poço, onde você podia talvez ter um pequeno lagar para produzir uvas. Então, eu tenho aqui um local onde você tem a produção de pão, de vinho e também de azeite. Elementos claros para um sacrifício. Além também de um local de sacrifício e um altar. Isto aqui no pé de Jerusalém. E a entrada teria degraus onde você subiria nisso aqui, com paredes divisórias de cada setor. Parecia um pequeno santuário. Até o Eli Shukron deu o apelido disso aqui de Templo Zero. Por que Templo Zero? Porque você tinha o primeiro templo que foi construído por Salomão. Nabucodonosor veio com os babilônios e destruíram esse templo em 587 a.C.
Depois disso, alguns colocam 589, mas o mais certo seria 587 a.C. Depois da destruição do Templo de Salomão, eles reconstroem um templo na época de Zorobabel, que vai virar o Templo de Herodes, e esse segundo templo é destruído no ano 70. Então, a gente até data algumas coisas arqueologicamente falando do primeiro templo, período do primeiro templo ao segundo templo. Aí, o Eli Shukron apelidou isso aqui de Templo Zero, o templo anterior ao Templo de Salomão, anterior até mesmo ao Tabernáculo do Deserto. E aqui nós temos uma imagem artística de como é que seria esse templo que o Eli Shukron descobriu. Então, hoje, isso aqui tudo está colapsado de pedras e terra, tá certo? Então, isso aqui tudo está coberto. A gente chega aqui pelo lado, entrando aqui, mas está tudo coberto. Mas no passado, isso ficava a céu aberto. Então, você tinha aqui o local onde as ovelhas eram sacrificadas e o pão também era assado. O local do altar com aquela pedra colocada ali. Aqui um outro altar também, até com as canaletas, que eu falei com você, que escorriam talvez o sangue, e aqui o local da prensa do azeite, e as pessoas vinham aqui para oferecer sacrifício. O doutor Eli Shukron acredita que foi nesse lugar que Abraão teve o encontro com Melquisedeque. De fato, chama-me muito a atenção essa descoberta de Eli Shukron. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu estive com ele ali, eu estive pelo menos umas 3 vezes ali dentro daquele local, e uma delas eu chorei quando eu estive naquele lugar. Me deu uma emoção muito grande, porque arqueologicamente falando é um indício muito forte de que Abraão tenha estado ali e ali ele tenha encontrado com Melquisedeque. Me emocionou bastante o encontro daquele lugar e depois eu gravei um documentário do Evidências ali e depois eu levei grupos ali também. É um lugar muito especial. E provavelmente foi ali que Abraão encontrou com aquele sacerdote do Deus Altíssimo, um homem que acreditava no mesmo Deus de Abraão. Agora, na próxima aula, eu vou falar com vocês um pouco mais sobre a aliança de Deus com Abraão, mas eu quero também contar como é que esse local do encontro de Abraão com Melquisedeque, no futuro, virou a cidade de Jerusalém. Mas esse assunto será só na próxima aula, semana que vem. E não esqueça sempre de trazer o seu caderno de anotações, divulgar o curso para outras pessoas. De vez em quando, deixa um comentário aí se está gostando também nas redes sociais e a gente vai tendo sempre o nosso bate-papo semanal aqui sobre a Bíblia Sagrada, tá bem? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.